Denúncia de larvas do salgado vendido numa padaria de São Paulo. Meu Deus, gerou uma polêmica, prejuízo e boletim de ocorrência, hein? O dono do estabelecimento acusa o autor da matéria de forjar provas para prejudicar o comércio. Já o jornalista nega as acusações, mas admite contradições. Quem que está falando a verdade? A reportagem completa, o senhor e a senhora conferem agora. Na vitrine, bem douradinha, está ela, a coxinha que virou caso de polícia. Tudo começou quando um site de notícias publicou que larvas tinham sido encontradas em uma coxinha vendida nesta padaria. Gelson, dono do comércio, disse que levou um susto ao ler a informação. A gente tem a nossa vigilância em dia, a gente tem a nossa nutricionista também, ela ampara a gente, ela vem, ela dá o respaldo, ela dá o treinamento para os funcionários, dá o treinamento para mim, para eles. Então, a gente está amparado, tudo que tem que fazer o certo, a gente faz o certo. A notícia diz que a pessoa que teria denunciado o caso ao site chegou a procurar atendimento médico por ter comido o alimento. Na foto publicada, a coxinha está junto com uma nota fiscal. Nela tem a data e o horário da compra. Foi quando Gelson teve a ideia de puxar nas câmeras de segurança quem era o cliente que havia comprado. E aí, a surpresa. Era Igor Juan da Silva Santos, o próprio dono do site de notícias e que inclusive assina a matéria. Ele aparece nas imagens pagando o produto. Ele forjou um bicho dentro de uma coxinha. Ele forjou uma larva dentro. Para Gelson, Igor publicou a reportagem para prejudicar a padaria. Ter a coragem de fazer isso aí, criar uma notícia falsa a respeito de uma empresa só para criar visualização, criar ibope, criar engajamento na página dele. Igor aceitou falar com a nossa equipe. Ele afirmou que realmente existe um denunciante que procurou atendimento médico por causa da coxinha. Para deixar bem claro que não é nenhuma perseguição ao dono, proprietário da padaria, porque ele está alegando isso e não é. Então a gente recebeu a denúncia, só que a pessoa trouxe a coxinha e falou, veja com seus olhos, está aqui a coxinha podre, tal, com inseto. E era uma situação muito chamativa, muito grave. Até porque, como eu mesmo disse para o senhor Gerson, eu sou cliente da padaria dele. Então eu fiquei assustado. Confirmou que de fato é ele que aparece nas imagens e assume que a nota fiscal da publicação é a da compra dele e não do suposto cliente que teria achado a larva. Eu fui lá, comprei a coxinha e como eu tinha só a foto da coxinha, eu falei assim, eu vou colocar o comprovante aqui, porque ele dá um pouco mais de veracidade na matéria que eu estou escrevendo, o que não é nenhuma mentira. Questionamos também sobre a ordem dos fatos, quando teria sido a compra da coxinha com larvas e a procura por atendimento médico. Eu publiquei a matéria, foi no dia 15, se não me engano, no dia 15. E a hospitalização? Acho que foi uma noite anterior. Mas, durante a conversa, Igor entra em contradição. Diz que a publicação da reportagem não teria sido no dia seguinte de receber a denúncia, mas sim 4 dias depois. Eu recebi antes da pessoa, do cliente lá, e ele falou, tá aqui, veja com seus olhos. E deixei ali. E não mexi na situação, não ia levar a matéria adiante. Entendeu? Depois que eu levei a matéria adiante. Mas se eu não me engano, foi exatamente isso, 4 dias depois. Gelson diz que não foi procurado por Igor para que o outro lado fosse ouvido. Em nenhum momento, nenhuma publicação que ele publica a respeito da padaria, ele entra em contato com a gente. E jamais, embora ele fala na matéria, tentei entrar em contato com o dono da padaria e não obtivemos resposta até agora, isso não é verdade, é mentira. Já Igor alega que ligou na padaria, mas não obteve resposta. Antes de pedir a nota de posicionamento dele, diretamente com o senhor Gerson, dono da padaria. Eu entrei em contato com alguns funcionários que atenderam de um modo assim, não querendo saber da situação. A padaria fica no centro de São Roque, no interior do estado de São Paulo. Um local bastante conhecido, já está aqui há mais de 10 anos. Então estava sempre lotado de clientes. Mas desde que a publicação saiu, o dono daqui percebeu uma queda no movimento e também no faturamento. E é por causa desses prejuízos que a famosa coxinha vai virar motivo de processo na justiça. O prejuízo e o pedido de retratação vai ser feito também, Porque é uma coisa muito grave, feita com uma empresa séria que emprega muitos pais de família, entendeu? Isso é uma coisa muito séria. De um lado, Gelson, o dono do estabelecimento. Do outro, Igor, que publicou a reportagem. Quem está com a verdade? Isso, quem criou foi esse rapaz que criou isso aí, ele criou isso. Não existe. Como também não existe essa coxinha com larva. Também não existe. Estou aqui também para ver se resolve logo esse problema. Que não é nenhuma mentira essa história
da larva na coxinha, dos outros problemas, entendeu? Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que mostrar a cara. O boletim de ocorrência foi registrado como crime consumado de difamação. A polícia